A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 25 de dezembro, recordamos hoje Santa Anastácia e Beata Maria dos Apóstolos, santas que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar com a Santa Anastácia, Marte. Ela desfruta da distinção única na liturgia romana, de ter uma comemoração especial na segunda missa no dia de Natal. Esta missa era originalmente celebrada não em honra do nascimento de Cristo, mas em comemoração a esta Marte. E no final do V século, seu nome também foi inserido no cânon da missa. Vamos conhecer a história dessa santa. No entanto, ela não é uma santa romana, pois sofreu martírio em Sirmium e não foi venerada em Roma, senão a partir do final do V século. É verdade que uma lenda posterior, não antes do século VI, torna Anastácia uma romana, embora mesmo nessa lenda ela não tenha sofrido martírio em Roma. A mesma lenda liga o seu nome com o de São Crisógono, também não um mártir romano, mas morto em Aquileia, embora tenha uma igreja em sua honra em Roma. De acordo com esta Pácio, Anastácia era filha de Pretestato, um romano muito ilustre, e tinha Crisógono como professor. No início da perseguição de Diocleciano, o imperador convocou Crisógono e Aquileia, onde sofreu martírio. Anastácia, tendo ido de Aquileia a Sirmium para visitar os fiéis daquele lugar, foi decapitada na ilha de Palmaria em 25 de dezembro e seu corpo foi enterrado na casa de Apolônia, convertida em basílica. O relato é puramente lendário e não se baseia em informações históricas. Tudo o que é certo é que uma mártir chamada Anastácia deu sua vida pela fé em Sirmium e que sua memória foi mantida sagrada naquela região. De acordo com Theodorus Lecto, durante o patriarcado de Genádios, o corpo da mártir foi transferido para Constantinopla e enterrado em uma igreja que até então era conhecida como Anastácia. Daí em diante, a igreja adotou o nome de Anastácia. Da mesma forma, o culto de Santa Anastácia foi introduzido em Sirmium por meio de uma igreja já existente. Como esta igreja já era bastante famosa, trouxe a festa da santa em destaque especial. Existia em Roma, desde o IV século, aos pés do Palatino e acima do Circo Máximo, uma igreja adornada pelo Papa Dámaso, com um grande mosaico. Era conhecida como Titulus Anastasi e é mencionada como tal nos Atos do Concílio Romano de 499. Há alguma incerteza quanto à origem deste nome, ou a igreja deve sua fundação e recebeu o nome de uma patrona romana Anastácia, como no caso de várias outras igrejas titulares de Roma, ou era originalmente uma igreja Anastácia dedicada à ressurreição de Cristo, como já existia em Ravenna e Constantinopla. Da palavra Anastácia veio eventualmente o nome Titulus Anastasi. Seja como for, a igreja foi especialmente proveniente do IV ao VI século, sendo a única igreja titular no centro da Roma antiga e rodeada pelos monumentos do passado pagão da cidade. Dentro de sua jurisdição estava o Palatino, onde ficava a corte imperial. Desde que a veneração da mártir de Sirmium, Anastácia, recebeu um novo ímpeto em Constantinopla, durante a segunda metade do V século, podemos facilmente inferir que as íntimas relações contemporâneas entre a velha e a nova Roma trouxeram um aumento na devoção da Santa Anastácia aos pés do Palatino. Em todo caso, a inserção de seu nome no cânon romano da missa no século V mostra que ela ocupa uma posição única entre os santos publicamente venerados em Roma. Daí em diante, a igreja no Palatino é conhecida como Titulus Sanctus Anastasi, e a mártir de Sirmium tornou-se a santa titular da antiga basílica do século IV. Evidentemente, por causa de sua posição como igreja titular no distrito, incluindo as moradas imperiais no Palatino, esta igreja manteve por muito tempo um posto eminente entre as igrejas de Roma. Apenas duas igrejas a precederam em honra: São João de Latrão, a Igreja Mãe de Roma, e Santa Maria Maior. Este antigo santuário está hoje bastante isolado entre as ruínas de Roma.
A comemoração de Santa Anastácia na segunda missa, no dia de Natal, é o último resquício da antiga proeminência desfrutada por esta santa e sua igreja na vida da Roma cristã. A vida de Santa Anastácia, transmitida de geração a geração, desde os primórdios do cristianismo, traz os episódios históricos verídicos mesclados a fatos lendários e as tradições orais. Vejamos como chegou a cristandade no terceiro milênio. Diocleciano foi imperador romano entre os anos 284 e 305. Na época, Anastácia, filha de Protestato e Fausta, ambos romanos e pagãos, era uma jovem belíssima. Junto com sua mãe, foi convertida à fé cristã por seu professor Crisógono, futuro Santo Marte. As duas se dedicavam a ajudar os pobres e a conversão de pagãos. Com a morte da mãe, o pai lhe impôs o casamento com Públio, um rico pagão da nobreza romana. Mesmo contra a vontade, Anastácia se casou. Logo, o marido a proibiu de envolver-se com qualquer tipo de atividade, como era de costume entre as damas da sociedade. Mas ela continuou ajudando os pobres às escondidas, e quando o marido foi informado, puniu-a com crueldade. Foi proibida de sair de casa. Naquele momento, o consolo veio por meio dos conselhos do professor Crisógono, que já era perseguido e acabou sendo preso. Na ocasião, o imperador Diocleciano nomeou Públio embaixador na Pérsia. Ele partiu deixando Anastácia sob a guarda de Codiso, homem cruel que tinha a ordem de deixá-la morrer lentamente. Logo chegou a notícia da súbita morte de Públio. Anastácia foi libertada e soube que seu conselheiro, Crisógono, seria transferido para o julgamento na corte imperial de Aquileia. A discípula o acompanhou na viagem e assistiu ao interrogatório e depois à sua decapitação. Cada vez mais firme na fé, voltou a prestar caridade aos pobres e a pregar o Evangelho de Cristo. Suspeita de ser cristã, foi levada à presença do prefeito de Roma, que tentou fazê-la renunciar à sua religião. Também o próprio imperador Diocleciano tentou convencê-la, mas tudo inútil. Anastácia voltou para a prisão. Em seguida, Diocleciano partiu para a Macedônia, levando consigo os prisioneiros cristãos, inclusive ela. Da Macedônia foram para Esmirna, na Dalmácia, atual Turquia. Lá, outros cristãos denunciados foram presos. Entre eles estava a matrona Teodora e seus 3 filhos, depois também santos da igreja. A eles, Anastácia dispensava especial atenção. Os carcereiros informaram o imperador que mandou prender Anastácia durante um mês no pior dos regimes carcerários. No fim do período, ela estava mais bela do que antes e ainda mais firme na sua fé. Inconformado, o imperador a entregou para ser morta junto com os outros presos cristãos. Anastácia morreu queimada viva no dia 25 de dezembro de 304 em Esmirna. Primeiro, o corpo de Anastácia foi enterrado na diocese de Zara. Depois, no ano 460, foi levado para Constantinopla. Seu culto, um dos mais antigos da igreja, se espalhou por toda a cristandade, do Oriente e do Ocidente. Em quase todos os países existem igrejas dedicadas a ela, e muitas guardam para a devoção dos fiéis um fragmento de suas relíquias. Sua celebração ocorre tanto no Oriente como no Ocidente. No dia de sua morte, sempre recordada na missa no período da tarde, em razão da festa do Natal de Jesus Cristo, que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Neste dia também recordamos a Beata Maria dos Apóstolos. Em 19 de fevereiro de 1833, nascia a bem-aventurada Maria dos Apóstolos, religiosa que dedicou sua vida inteira pela causa missionária, pois desde cedo o seu coração pertencia às missões. Ela nasceu em um castelo, na Alemanha, tendo recebido como nome de batismo Maria Teresa Francisca Josefa Elizabeth Constância, mas a chamaram de Teresa. Ainda menina, já demonstrava interesse em ajudar as pessoas mais necessitadas. Juntamente com a mãe, visitava os pobres e os doentes ao redor do castelo. Ao participar, quando jovem de uma missão, Teresa sentiu-se fortemente atraída por tudo o que é apostólico e tinha uma grande paixão pelas missões. A jovem Teresa sentia que Deus a chamava para a vida religiosa apostólica missionária. Nesta busca, Teresa ingressou em diferentes congregações religiosas, mas nenhuma correspondia às suas aspirações missionárias. Com muita fé e coragem, Teresa alugou a velha abadia
Aos 13 de novembro de 1876, ela se mudou para a abadia, a qual deu o nome de Instituto Santa Bárbara. Ali, Teresa formou uma comunidade quase religiosa, composta por mulheres internas, com as quais rezavam, faziam trabalhos de caridade, incluindo a instrução de crianças pobres, aulas de trabalhos manuais e canto, mas continuava descontente com a pouca chance de viver a vocação apostólica para a qual Deus a chamava. Uma nova luz veio irradiar o seu sonho apostólico missionário, que foi a leitura do anúncio da publicação O Missionário, jornal da recém-fundada Sociedade Apostólica Instrutiva, cujo fundador é Padre Francisco Jordão, e o carisma é tornar conhecido e amado Jesus Salvador por todas as pessoas, de todos os modos e meios que a caridade de Cristo inspirar. A ênfase nas missões fez Teresa escrever pedindo para ingressar na sociedade. Tão logo o Padre Jordão foi até sua cidade para encontrar-se com Teresa. Em seu depoimento, Teresa escreve: "Meu mais ardente e único desejo é pertencer sempre mais à sociedade até a morte. Deus, te dou graças eternamente." Depois de muitas buscas, com 48 anos de idade, Teresa encontrou no carisma salvatoriano o que o seu coração buscava. Percebeu que ali era o seu lugar e a realização de seu ideal missionário. No dia 31 de maio de 1883, emitiu os votos perpétuos pelas mãos do Padre Jordão. No dia 8 de dezembro de 1888, após 10 dias de retiro, recebeu também de Padre Jordão o nome religioso Madre Maria dos Apóstolos. Ela é cofundadora da Congregação das Irmãs do Divino Salvador e foi sua primeira superiora geral. Nos primeiros anos da fundação, Madre Maria dos Apóstolos enviava irmãs para as missões na Índia, América, Europa, Ásia. Anos depois, já havia enviado irmãs para todos os continentes. Madre Maria dos Apóstolos foi uma mulher de profunda sensibilidade diante das necessidades espirituais, sociais, materiais e culturais do seu tempo. Comungou profundamente com o ideal de Padre Francisco Jordão e tornou-se fiel colaboradora do carisma salvatoriano, dedicando-se inteiramente à propagação do reino de Deus. Depois de uma vida vivida com total dedicação e consagração ao ideal e à missão salvatoriana, Madre Maria faleceu no dia 25 de dezembro de 1907. Foi declarada bem-aventurada no dia 13 de outubro de 1968 pelo Papa Paulo VI. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Bem-aventurada Maria dos Apóstolos, tu fostes enriquecida com muitos dons da natureza e da graça, e seguindo Cristo Salvador, te dedicastes inteiramente à propagação do reino de Deus por todo o mundo. Alcança-nos de Deus a graça de seguir teu exemplo na vivência do Evangelho e na dedicação ao serviço da Igreja, colaborando na obra da salvação. Amém. Beata Maria dos Apóstolos, rogai por nós. Santa Anastácia, rogai por nós.